Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Sanz, professor de História, e na aula de hoje nós vamos estar falando acerca do último tópico desse tema, que é a crise no feudalismo que aconteceu lá na Baixa Idade Média. Então, dentro desse tópico, nós vamos estar falando hoje sobre o surgimento dos Estados Nacionais modernos. Os Estados Nacionais modernos, ou Estado moderno, ele surge a partir da fragmentação do poder do sistema feudal. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu disse para vocês em algumas aulas anteriores a respeito desse poder fragmentado que estava acontecendo dentro do sistema feudal. Como que era essa fragmentação desse poder? A fragmentação desse poder acontecia que o poder ele era dividido entre o rei, a nobreza e a burguesia, que foi a classe que estava surgindo ali naquela época. Então havia ali uma fragmentação desse poder. Então isso caracteriza também o nascimento do Estado moderno. O Estado moderno ele nasce no século XV, com o desenvolvimento do capitalismo mercantil. Então, algo que marcou, digamos assim, que foi o precursor, foi uma característica muito forte do surgimento desse Estado moderno, foi o crescimento do capitalismo mercantil. E esse capitalismo mercantil, ele estava ligado, ele estava vinculado à classe burguesa da época. Lembra que eu estava falando ali a respeito daquelas feiras que aconteciam, aonde eles iam lá e eles comercializavam, produtos ali e assim por diante? O Estado moderno, ele é marcado aqui por algumas fases, por 4 fases. Então ele passa pela fase do Estado moderno, depois ele vai para o Estado liberal, aí acontece a crise no Estado liberal, e o Estado democrático liberal, tá? Esse Estado moderno aqui também, como eu disse para vocês, ele surge a partir da crise do feudalismo. Essa crise no sistema feudal, ele é marcado por quê? Por fome, é marcado por revoltas, é marcado por pestes, por doenças, epidemias que estavam acontecendo ali naquela época. No feudalismo, quando nós olhamos assim para o sistema feudal, nós não conseguimos encontrar aqui essa ideia, não existia esse Estado unificado, esse Estado nacional centralizado, isso não existia. E cada feudo, ele tinha a sua própria autonomia. No feudo, como é que acontecia? Nós tínhamos lá o senhor feudal e ele era o responsável por poder, digamos assim, ditar as leis, ditar as regras. Ele também era o responsável pela área militar, pela segurança. E ele também era o responsável, digamos assim, ele estipulava, o valor ali, a tributação em cima ali das questões, os impostos, tudo isso era de responsabilidade do senhor feudal, que era o dono do feudo, era o senhor que tinha mais terras ali dentro do feudo. Tá? Então, essa ideia de Estado Nacional centralizado acontece também porque foi uma pressão da burguesia. Não uma pressão, mas digamos assim, foi uma parceria da burguesia com o rei da época. Lembrando que o rei, ele era o senhor dos senhores, dos feudos. Ele era aquele que distribuía as terras ali, e quem recebia a terra eram os nobres da época. Então, assim, e o rei, ele não tinha uma força política muito grande, ele era apenas um símbolo. Só que daí a burguesia viu na figura do rei uma possibilidade de poder, digamos assim, facilitar os seus negócios ali. Então, para esse fim,
eles começam a trabalhar um pouco dessa ideia desse surgimento desse Estado nacional, vinculado à figura do rei. Né? O poder dos senhores feudais, ele era partilhado com o governo das cidades medievais autônomas também. Então, com a crise no sistema feudal, muitas pessoas fugiram dos feudos e foram para as cidades para buscar melhores condições de vida. Muitas pessoas também foram mandadas embora e tinha também aquela classe dos vilões. Não sei se vocês se lembram que os vilões, eles eram aqueles que não estavam presos à propriedade, não estavam presos à terra. Eram homens livres, né? Eles tramitavam, eles andavam ali e escolhiam onde eles iriam trabalhar. Então eles foram para essas cidades e ali começou a formar as cidades medievais, que também essas cidades medievais elas recebiam as feiras, onde acontecia lá o comércio, né? A comercialização daquilo que eles produziam. Isso era conhecido, essas cidades medievais autônomas, elas eram chamadas de comunas. Então elas tinham também uma autonomia, certo? Da mesma forma que o feudo tinha a sua autonomia, as cidades, as comunas também tinham ali a sua autonomia. Então elas regulamentavam o comércio, ali na cidade elas estabeleciam os impostos, e também garantiam a liberdade dos cidadãos e controlavam os processos judiciais. Essas cidades elas eram abastecidas pelos feudos. Só que houve um momento, né, um crescimento populacional gigantesco, que o feudo ele não conseguiu, digamos assim, sustentar essa cidade, né? Não conseguiu sustentar as demandas que estavam vindo ali. Isso também é uma característica da crise do sistema feudal. Tá? A partir do século XIV e na primeira metade do século XV, ocorreu a crise no sistema feudal, como eu disse para vocês aqui, com revoltas sociais e a evolução do comércio na Europa, a evolução daquelas primeiras feiras medievais, tá? Então agora a burguesia ela passa a exigir elementos que garantam a sua evolução política, econômica e social. Então, com o fortalecimento da classe burguesa, eles buscam agora digamos assim, alguns elementos para poder garantir com que eles possam comerciar de uma forma mais tranquila, de uma forma que eles consigam, né, um alcance social muito grande. Só que para esse fim eles precisavam de uma evolução política, eles precisavam ter uma representatividade política na época. Então, na época, nós tínhamos ali as três classes, né? O rei, nós tínhamos os suceranos, que eram aqueles que recebiam as terras, e tínhamos a nobreza. Então, assim, o poder era fragmentado. Então, a burguesia ela precisava de poder político para poder mudar as leis, para poder facilitar ali o seu comércio. Então, a primeira fase do Estado moderno, ela é caracterizada pelo absolutismo monárquico. O que foi esse absolutismo monárquico? Foi a centralização do poder na monarquia, na figura do rei, tá? Então, e como que isso aconteceu? Qual foi a estratégia que eles usaram para poder fazer com que o poder se concentrasse na figura do rei ou na monarquia? Eles começaram a trabalhar o aparelhamento das forças armadas. Então, para esse fim aqui, a burguesia ela entrava, porque o rei ele precisava de dinheiro para poder montar ali a sua guarda pessoal ou o seu exército. Então, a burguesia ela entrava com a parte do dinheiro para poder ajudar o rei. Então, assim, o aparelhamento das forças armadas, a estrutura jurídica e a estruturação de cobrança de impostos. Então, isso tudo ficou centralizado na figura monárquica, no rei, tá? Por isso que fala que é um absolutismo monárquico, é o poder absoluto do rei, tá? Vamos falar aqui agora algumas características desse Estado moderno. Então, um só poder e um só exército, como né, nós falamos no slide anterior, a autoridade soberana do rei, a administração unificada em quem? No rei, tá? A centralidade estava nele. E a criação de um sistema burocrático.
O Estado moderno em Portugal, o Portugal foi o primeiro reino a utilizar esse modelo. Portugal foi a primeira nação a colocar em prática essa ideia de um Estado nacional moderno, né? Todo vinculado, todo apontando para a figura do rei. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir da Guerra da Reconquista, né? Que foi a independência de Castela no século XII. E outro fator que contribuiu também para que Portugal adotasse, né, esse sistema, esse Estado moderno, foi a Revolução de Aves, que garantiu a consolidação do Estado moderno em Portugal em 1385. Aí o Dom João foi coroado rei de Portugal e aí começaram então as famosas, né, expansões marítimas ali, todas manipuladas, todas organizadas pelo Estado moderno que já estava instalado lá em Portugal. O Estado moderno na Espanha, na França e na Inglaterra traz algumas características semelhantes assim, e interessantes. Na Espanha, ocorre em consequência da Guerra da Reconquista, tá? Com a união dos reinos de Aragão e Castela em 1469. A consolidação ela aconteceu em 1492, tá? Com a expulsão dos mouros da região de Granada. Já na França, com a vitória, né, sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, isso foi um marco que fez com que eles pensassem acerca de um Estado nacional também. E na Inglaterra também passou pelo mesmo processo após a Guerra das Ruas Rosas, certo? Então, com isso, nós finalizamos aqui essa aula acerca do surgimento desses Estados modernos e até a próxima. Um forte abraço para você.